Olá, meu nome é Isabelle, eu sou professora de literatura francesa e de língua francesa também. Sou formada em letras, tenho pesquisa na área de literatura brasileira, na parte de iniciação científica. Sou mestre em literatura comparada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. E no momento estou fazendo minha especialização em História da Arte. Bom, gente, o que eu queria conversar com vocês hoje, e antes de tudo, esse é meu primeiro vídeo e eu já queria me desculpar por quaisquer errinhos que eu venha cometer por áudio, pelo barulho que tá lá fora. Enfim, gente, peço paciência, eu vou aprendendo com o tempo, tudo bem? Bom, gente, o que eu queria conversar com vocês hoje é de onde vem a melancolia romântica, né? A gente sempre ouve, principalmente em ensino de literatura nas escolas, né, que uma das características do romantismo é a melancolia, né? Mas por quê? De onde vem essa melancolia, né, gente? Então, para a gente entender um pouco mais disso, que voltar para uma escola antes do romantismo, que é o neoclassicismo, né? Porque, gente, uma escola ou um movimento, né, no caso aí o neoclassicismo, o romantismo, ele sempre vai nascer de uma negação do movimento anterior. Então, a gente tem o romantismo como a negação do classicismo, tá? Então, assim, vamos pensar no neoclassicismo primeiro. No neoclassicismo a gente tinha o que como a religião vigente, aquela religião que ditava as regras da arte grega, né? A religião grega, os deuses gregos, a mitologia, não é? E como a gente vai ter essa mitologia muito forte, né, no neoclassicismo, o que acontece? O romantismo vai falar, não, por que a gente não tem uma religião da gente, né? Aqui a gente vai estar falando de contexto Europa, tá? Que é onde o romantismo vai nascer, vai começar ali na Alemanha, na Inglaterra e na França. O pré-romantismo mesmo vai começar na Alemanha, ali com Goethe, né? Até o Bürger também. Então, gente, o romantismo vai começar com esse questionamento. Por que nós estamos seguindo uma religião para a arte, uma religião que não faz parte da Europa? Uma religião grega, né, tão distante ali de Alemanha, Inglaterra e França. O que então o romantismo vai trazer? Nós queremos uma religião nossa, uma religião que dite as regras, né, e que possa moldar essa história, essa sociedade. E qual vai ser a religião escolhida pelos românticos? O cristianismo, né, ou a religião cristã. E por que também a religião cristã? Por que essa escolha, né? Com tantas outras religiões aí pra gente escolher. Bom, a religião cristã, ela vai estar ligada a uma coisa muito cara aos românticos também. Uma característica muito cara aos românticos, que é o medievalismo, tá? A época medieval, a era da Idade Média, vai ser muito cara aos românticos. Ali nós temos a religião cristã, né, muito forte. Nós temos ali o feudalismo, a expansão da Igreja Católica nessa época. Então, é uma época que a religião cristã está fortíssima, o catolicismo está muito forte, né? Além disso, o medievalismo era tão importante para os românticos, pois trazia essa questão da poesia primitiva, que Victor Hugo vai falar.
lá do grotesco e do sublime ou do prefácio ao Cromwell, da poesia primitiva, da poesia pura. O que é essa poesia primitiva e essa poesia pura? É a poesia popular, é a literatura que sai da oralidade popular. Então nós temos contos, causos, nós temos essa poesia cantada, né, que ela é muito natural, é uma poesia que nasce naturalmente. Por isso, poesia primitiva, né? E isso era de extrema importância aos românticos, gente. A gente vai ver que Victor Hugo, principalmente na França, e até como alguns poemas de Goethe, né, e de Bürger, que vão trazer um pouco, vão inserir dentro da poesia esses contos populares, essas oralidades populares, essas histórias, né, que geralmente tem a ver com o quê? Cavaleiros medievais, contos fantásticos, né, de duendes, bruxas, que caracterizavam esse medievalismo fantástico. O medievalismo, e principalmente a parte fantástica desse medievalismo, vai ser de extrema importância para as obras românticas e para o pensamento romântico, né, para a ideologia romântica em si. Então, gente, entendendo isso, a gente volta lá para a religião, né? E o que essa religião, então, tem a ver com a melancolia, tá? E vamos voltar de novo no neoclassicismo. Gente, eu tô nesse vai e volta, mas eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. O neoclassicismo, nós temos o neoclassicismo, o que? Mitologia, né? Religião ligada ao neoclassicismo é a mitologia. Na mitologia, gente, o que acontecia em relação ao homem e aos deuses gregos? Vamos pensar lá no Ulisses, né, da obra Odisseia de Homero. Como é que o Ulisses ele vai para uma viagem gigantesca, né, por anos aí ele fica viajando a pedido dos deuses. E ele é levado literalmente pelos deuses, né? Os deuses escolhem o destino de Ulisses. Ele vai para lá, ele vai para cá e ele não tem muito controle sobre o destino dele, concordam? Então esse destino traçado já previamente pelos deuses. Entretanto, muito diferente aí, a gente vai pensar na religião cristã. A religião cristã não é desse jeito, gente. Como é que é a religião cristã? E quem vai falar muito disso vai ser Madame de Staël, num livro chamado Da Alemanha, tá? E ela vai escrever esse livro bem quando o romantismo ali estava surgindo, estava nascendo, estava aquele germe do romantismo. Então, o que acontece? Na religião cristã, vocês concordam que o homem tem controle sobre o próprio destino e faz o próprio destino? Porque ele só vai, digamos assim, resolver essa questão de destino depois. Ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer, o que ele quer fazer aqui na Terra, né? Nós temos livre-arbítrio, de acordo com a religião cristã. E depois você se entende lá com Deus. Quando, depois, né, depois da morte, no juízo final, você vai ser julgado. Então, pensamos assim. O homem, o sujeito, na mitologia, ele era levado, né? E ele fazia o que tinha que fazer, ele ia fazendo, digamos assim, né? Porque seriam como se os deuses estivessem já traçando esse caminho para o sujeito. Já na religião cristã, o homem tem que pensar no que ele vai fazer. Ele vai pensar no que ele vai fazer, pensando nesse julgamento final, né? Então, ele tem que pensar a todo momento, isso é certo ou isso é errado? Eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo?
o que vai contra o que concorda com a minha religião, o que é a favor da minha religião, não é? Então, o que é essa diferença desse modo de levar a vida, né? Querendo ou não, é um peso de você ter que pensar o tempo todo de você ter que pensar o tempo todo quais decisões tomar, quais caminhos eu devo seguir, não é? E isso, gente, gera o quê? Uma penitência, um sentimento de penitência, de culpa mesmo, né? E essa culpa, ela é melancólica. Essa culpa é extremamente melancólica, gente. Um homem que tem que pensar a todo momento o que fazer, quais caminhos seguir, o que é certo e o que é errado. E você já sente uma culpa. A culpa é instantânea. Concorda? Na religião cristã, nós temos o homem, né, o sujeito, que faz o próprio destino, né? Pois ele será julgado só depois da morte, né? No pós-mortem, no juízo final. Então nós temos esse olhar para si mesmo, o olhar para os próprios atos, essa penitência, essa culpa, faz com que o sujeito desenvolva esse sentimento melancólico, né? E o que também é uma coisa que é uma característica romântica, e nós vemos muito em poesias, em obras românticas, é a natureza, né, gente? Por quê? A natureza é o que nós mais temos de aproximação com o divino, com Deus, pois é a pura obra ali do divino, de Deus, né? A sua criação, é o que temos mais próximo de Deus na Terra. É a criação natural, concorda? Isso tudo, gente, tá lá no da Alemanha, da Madame de Staël, tá bom? Então, continuando, toda essa influência da penitência, da religião cristã, foi para o pensamento coletivo, né? E que é muito diferente da impulsividade dos gregos, da mitologia grega, de quem seguia a mitologia grega, né? Então, os gregos, então, eles não cabiam pensar sobre suas próprias ações ou ter controle da própria vida. Esse trabalho é dos deuses, né? Eu só vou, são os deuses que estão me levando. Basicamente era essa a mentalidade. Já no cristianismo, nós temos o sentimento de arrependimento, é a penitência que eu falei ali, a culpa, né? E isso molda o caráter autorreflexivo do homem, né? Que agora ele fica muito mais consciente das suas próprias ações, muito mais consciente de quais caminhos seguir. Então, nós temos aí a posição do homem, né, ajoelhado, já em penitência, mostrando arrependimento ao divino, né? Nós temos a mão na cabeça, ou seja, a mão sobre os próprios pensamentos, sobre as próprias ações, né? E nós temos a caveira, né? A sua forma natural, né? Que é o que está debaixo de todo ser humano. É uma caveira, né? Nós todos somos uma caveira. E sem falar que a caveira também já representa a morte. Ou seja, estou pensando nas minhas ações, pois um dia eu vou morrer, não é? Um dia preciso resolver isso no juízo final, né? A forma orgânica, natural, vai nos lembrar a morte também, né? Assim como a natureza mesmo nos lembra a morte. Então, gente, é basicamente isso, tá?
Esse foi um vídeo assim meio rápido, mas é o primeiro vídeo que eu tô postando aqui no canal. E eu convido vocês a seguirem meu Instagram, Instituto Vitor Hugo, tá bom? Do próprio escritor romântico Vitor Hugo, francês. E se vocês têm alguma sugestão do que a gente pode estar vendo aqui sobre literatura francesa, literatura comparada entre o Brasil e a França, né, que é mais a minha especialidade, eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários, tudo bem? Agradeço muito a visita de vocês aqui no meu vídeo, por terem clicado. Se gostarem, deixem um like, por favor, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Tchau, tchau.